dia, gente! Sejam bem-vindos! Chegamos, sextou. Eu na rua pra variar. Deixa eu mudar aqui, porque esse, né, pra não ficar tão cara de carro. É isso, estamos no capítulo 29 de Jeremias. Vamos começar orando. Eu tenho algo no meu coração, mas vamos deixar Deus conduzir todas as coisas. Amém? Vamos lá. Amém, Deus. Obrigada pelo dia de hoje, Paizinho. Obrigada por mais uma semana concluída, Deus. Creio que com sucesso. Te agradecemos, Deus, pelas coisas que deram certo e pelas coisas que deram errado, porque sabemos que nada foge do teu controle. E o Senhor sabe de todas as coisas. Continuamos te pedindo por Israel, pelo Irã, pela Palestina e por todos esses lugares que estão em guerra, Deus. Pedindo as tuas mãos, a tua graça, a tua misericórdia, o teu poder e o teu mover sobre esses países, sobre tudo que está acontecendo. Deus, eu estou aqui no Hospital das Forças Armadas, te peço aqui por cada pessoa, sabe, Deus, que está doente, que está acidentada, que está necessitando, Deus, da tua ajuda, da tua intervenção, que o Senhor entre com cura, com milagre, com provisão. Em nome de Jesus, te pedimos ainda pela leitura deste capítulo de hoje. Nos faça entender, abre os nossos olhos e os nossos ouvidos para o que o Senhor quer dizer. Em nome de Jesus. Amém? Bora que eu tô com exame marcado aqui. Então, eu preciso ser ligeira, que eu já dei meu nome lá. E eu falei, eu vou ali no carro pegar uma coisa, dá tempo? Dá tempo. Então, orem pra eu não perder meu exame. Vamos lá. Vai dizer assim, no capítulo 29, versículo 1. Eu escrevi uma carta aos judeus que Nabucodonosor havia levado como prisioneiros de Jerusalém para a Babilônia, autoridades, sacerdotes, profetas e todo o povo. Isso aconteceu depois de terem saído de Jerusalém o rei Joaquim, a sua mãe, os oficiais do palácio, as autoridades de Judá e de Jerusalém, os carpinteiros e os outros operários especializados. O rei Zedequias de Judá mandou que Elasa, filho de Safã, e Gemarias, filho de Ilquias, levassem a carta ao rei Nabucodonosor da Babilônia. Ela dizia, então, aqui, após ali a prisão, né, a gente vai ver nos últimos capítulos praticamente de 2 Crônicas e 2 Reis. A gente vai ver o rei Joaquim sendo levado junto ali sua família, alguns do povo já, sacerdotes, profetas, enfim, muita gente ali, então de fato sendo exilada. E aí Jeremias sentiu de Deus de escrever uma carta a eles, e a carta dizia o seguinte: Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, diz o seguinte a todos os judeus que ele deixou Nabucodonosor levar como prisioneiros de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas e morem nelas. Plantem árvores frutíferas e comam as suas frutas. Casem e tenham filhos, e que os filhos casem e também tenham filhos. Vocês devem aumentar em número e não diminuir. Trabalhem para o bem da cidade para onde eu os mandei como prisioneiros. Orem a mim pedindo em favor dela, pois se ela estiver bem, vocês também estarão. Eu, Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, os estou avisando para que não se deixem enganar pelos profetas que vivem no meio de vocês, nem por aqueles que dizem que podem adivinhar o futuro. Não deem atenção aos sonhos deles. Eles dizem mentiras em meu nome. Eu não os enviei, eu, o Senhor, estou falando. O Senhor Deus diz ainda, quando os 70 anos da Babilônia passarem, eu mostrarei que me interesso por vocês e cumprirei a minha promessa de trazê-los de volta à pátria. Só eu conheço os planos que tenho para vocês, prosperidade e não desgraça e um futuro cheio de esperança. Sou eu, Senhor, quem está falando. Então, vocês vão me chamar e orar a mim, e eu responderei. Vocês vão me procurar e me achar, pois vão me procurar com todo o coração.
Sim, eu afirmo que vocês me encontrarão e que eu os levarei de volta à pátria. Eu os ajuntarei de todos os países e de todos os lugares por onde os espalhei. E levarei vocês de volta à terra de onde os tirei e levei como prisioneiros. Eu, Senhor, estou falando. Vocês dizem que o Senhor lhes deu profetas aí na Babilônia. Prestem atenção no que ele diz a respeito do rei que ocupa o trono de Davi e a respeito dos moradores de Jerusalém, isto é, dos parentes que não foram levados com vocês como prisioneiros. O Senhor Todo-Poderoso diz: Eu mandarei contra eles guerra, fome e doença, e farei com que sejam como figos estragados, ruins demais para serem comidos. Eu os perseguirei com guerra, fome e doenças, e as nações do mundo ficarão horrorizadas com o que virem. Em todos os lugares para onde eu os espalhar, as pessoas ficarão chocadas e horrorizadas com o que aconteceu com eles. Zombarão deles e usarão o seu nome para rogar pragas. Isso acontecerá porque não obedeceram à mensagem que eu sempre lhes enviei por meio dos meus servos, os profetas. Eles não quiseram me ouvir, mas agora todos vocês que eu deixei, o rei da Babilônia, levar de Jerusalém como prisioneiros, escutem o que eu, o Senhor, estou dizendo. Ainda tem mais uma parte, mas eu quero parar aqui, porque o Senhor estava dizendo o seguinte para aquele povo: vocês estão autorizados a crescerem, a prosperarem da maneira que estiverem. Esse talvez seja o novo Egito deles, o novo deserto, o novo lugar ali onde eles estavam se debatendo e não vendo a hora de sair deste lugar para voltar para a sua terra, para a terra prometida, para o lugar do seu sonho, para o lugar dos seus planos, daquilo que eles sempre idealizaram. Mas o Senhor estava falando: baixa a bola, tenha paz, paciência, porque vocês vão passar aí muito tempo. E a ordem é: cresçam, tenham filhos, nunca diminuam, continuem multiplicando, plantem árvores, comam dos seus frutos, vai dar tempo de você casar, ter filhos, seus filhos casar com os outros, vai dar tempo de você construir casas, vai dar tempo de você trabalhar, e tem mais. Ora por este lugar para que ele seja um lugar bom, um lugar de paz, um lugar próspero. Porque enquanto eles forem abençoados, vocês serão abençoados. E a ideia aqui que eu tenho e aí, né, Deus continua mais à frente. E Deus vai dizer: quem ficou no lugar onde é para ser a bênção, onde o lugar que vocês não veem a hora de chegar, de voltar, de estar, é o lugar onde vai ter morte, onde vai ter fome, onde vai ter guerra, onde vai ter peste, onde vai ter toda sorte de maldição, porque eu não estou mais abençoando este lugar, eu não estou mais com as pessoas deste lugar. Então, sabe o que me vem ao pensamento quando eu leio este capítulo? É porque, e aí ele vai continuar dizendo, né? Não dá ouvidos aos profetas que falam que estão sonhando, que sabem que não vai acontecer, não vai durar esse tempo todo, que vocês podem se preparar para já, né, voltar, já pode pensar, já pode... Quantas vezes a gente está num lugar e Deus está querendo que a gente viva aquele tempo, Deus está querendo que a gente viva e não morra enquanto está esperando. O Senhor fala: eu de fato vou levar vocês de volta, mas talvez alguns aqui nem sequer cheguem a voltar. Eu sei o plano que eu tenho para vocês, plano de paz e não de mal, para lhes dar um futuro e uma esperança. Sou eu, Senhor, quem estou falando. Enquanto isso, vocês vão me chamar e orar a mim, e eu responderei. Vocês vão me procurar e me achar, pois vocês vão me buscar com todo o coração. E antes o que eu queria falar é o seguinte, gente.
Quantas vezes a gente não tá dando ouvidos ou procurando palavras proféticas e até recebendo palavras proféticas? E eu lembro muito, enquanto eu tô falando aqui, eu lembro de mim, mas eu lembro muito da Rebeca Neme, que ela agora tá com um filhinho, né, junto com o Paulo César Baruch. Mas ela disse, e ela teve filho depois dos 40 anos, se eu não me engano. E ela disse que ao longo da vida, assim, ela casou muito jovem. E ao longo da vida ela foi ouvindo assim, tipo, primeiro ela tentou engravidar e não conseguiu. Depois ela fez tratamento, não conseguiu. E aí ela já estava, tipo, ok. Mas aí as pessoas começavam a chegar e entregar palavras para ela. Nossa, é esse ano que vai chegar, você vai ter o seu filho, não sei o quê. E ela começava a se preparar para aquilo e aquele ano não vinha. E ela começava de novo e não vinha de novo. E algumas coisas vinham acontecer e as pessoas iam falando, sabe? E a esperança dela, e ela deixava de viver o momento que ela estava com o marido dela, com a família dela, na loja que ela tinha, para viver sonhando e esperando as palavras proféticas se cumprirem. Até o momento que ela falou, eu não vou mais deixar a minha vida parada, esperando esse dia chegar. Se Deus não quiser me dar filhos, Ele não precisa me dar filhos. Sabe, ela falou que aquilo era uma dor, que teve um dia que ela estava no ano novo e ela já não estava mais pensando, não estava mais naquela ansiedade, naquela expectativa. E uma pessoa do nada chegou assim, ela abraçou ela, e isso há muitos anos atrás. E abraçou ela e falou, olha, esse ano... E ela, caraca, velho, eu não estava pensando nisso, a pessoa conseguiu acabar com o meu ano novo. Sabe, conseguiu, porque tipo... eu queria, e tudo bem, gente, tudo bem. E tipo, eu por muito tempo eu corri de palavras proféticas. Porque uma vez lá atrás, uma pessoa me falou e não aconteceu. E talvez não aconteceu por mim, porque eu não estava preparada, porque aquilo não era algo que o Senhor estava falando comigo. E passou muito tempo, tipo, isso já tem, acho que mais de 15 anos, mais de 10 anos. E aí a gente começa a viver olhando para o futuro. E aí a gente começa a viver achando que está logo ali. E às vezes não está. E Deus está falando, frutifique agora. Faça o que você tem de fazer agora. Para de ficar esperando esse tempo. Eu estou dando ordem, eu estou escrevendo essa carta para vocês, porque eu quero que vocês vivam agora. Não se preocupem de não estarem na terra de vocês, na terra que, né, é a terra prometida do Senhor para vocês. A terra prometida no momento atual para vocês, talvez seja o Egito, talvez seja o deserto, mas eu tô falando para você, você vai crescer e prosperar aí. Deus fez isso com José, Deus fez isso com José, com a família dele. Todo mundo cresceu e prosperou no Egito. Então é isso, e aqui mais uma vez Jeremias está dando esse recado de Deus. Para de se debater se você ainda não tem a sua promessa nas suas mãos, se ela está longe, às vezes ela está longe de chegar. Eu vou querer que você viva agora. Mas se você não quiser viver agora, quiser viver pensando só quando chegar lá, pode ser que você perca muito tempo. E meu tempo já está acabando, deixa eu só finalizar aqui a leitura. O Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, falou contra Acabe, filho de Colaías, e contra Zedequias, filho de Maséias, que estão usando o nome de Deus para anunciar mentiras. Deus disse que os entregará nas mãos do rei Nabucodonosor da Babilônia, que este os mandará matar diante dos olhos de vocês. Quando aqueles que foram levados como prisioneiros de Jerusalém para a Babilônia quiserem amaldiçoar alguém, vão dizer assim, que o Senhor Deus faça com que você... o que fez com Zedequias e Acabe, que foram assados vivos por ordem do rei da Babilônia. Isso acontecerá com Zedequias e Acabe porque a sua conduta foi vergonhosa. Cometeram adultério e contra a vontade de Deus contaram mentiras em seu nome. Deus sabe o que fizeram e é testemunha contra eles. O Senhor falou,
Gente, antes de acabar, tem mais uma parte, eu quero deixar bem claro que isso não é contra profecias. Recentemente eu tenho recebido algumas, as pessoas têm chegado em mim com palavras proféticas, das quais eu vejo que realmente, às vezes, né? Não que realmente é de Deus, mas tipo, não é, elas sequer me conhecem, sabe? Elas sequer sabem de alguma coisa e tal. E e não é contra isso. Eu não tô falando contra isso. Isso é muito importante. Isso dá um calor, uma esperança pra gente. Mas é como a gente recebe e às vezes como essas pessoas estão entregando algumas mensagens. Cuidado, sabe? Para você não ficar tão ansioso por aquela pessoa, querer tanto que ela viva algo, que você fala algo do seu próprio coração, sabe? Os profetas aqui é que nem a gente comentou ontem. Muitas das vezes os profetas eles estão falando e é com coração bom, é com coração às vezes de compaixão. Mas a gente precisa ser honesto e sincero com a palavra de Deus, porque às vezes as pessoas não estão preparadas, não estão no tempo de Deus. E vai acontecer em nome de Jesus. Mas, sabe, cuidado com esse negócio. Enfim, finalizando, porque o meu tempo já se esgotou. O Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, me mandou dizer o seguinte a Semaías, da cidade de Neelon. Você enviou cartas em seu próprio nome a todo o povo de Jerusalém, a Sofonias, filho do sacerdote Maazéias, e a todos os outros sacerdotes. Nessas cartas você dizia a Sofonias: o Senhor Deus o fez sacerdote em lugar de Joiada, e agora você é chefe dos serviços do templo. É seu dever mandar prender qualquer louco que quiser passar por profeta e pôr uma coleira de ferro no pescoço dele. Então, por que é que você não repreendeu Jeremias da cidade de Anatote, que tem bancado o profeta no meio do povo? Jeremias deve ser repreendido porque mandou dizer aos prisioneiros na Babilônia que eles iam ficar ali por muito tempo e que por isso deveriam construir casas, morar nelas, plantar árvores frutíferas e comer as suas frutas. O sacerdote Sofonias leu esta carta para mim. Então o Senhor Deus me ordenou que mandasse a todos os prisioneiros da Babilônia a seguinte mensagem a respeito de Semaías: Eu, Senhor, castigarei Semaías e todos os seus descendentes. Eu não o enviei, mas ele falou com vocês como se fosse profeta e fez com que acreditassem em mentiras. Por isso ele não terá descendentes no meio de vocês. Ele procurou levar o povo a se revoltar contra mim, por isso não viverá para ver as boas coisas que eu farei pelo meu povo. Eu, Senhor, falei. É isso, gente. Deus abençoe. Deixa eu correr. A gente, passou um pouquinho aqui do horário. Bom final de semana para vocês. Anaildo, obrigada por ter entrado aí. Deus abençoe. Tchau, tchau.